Dia 23 e 24 de julho, agora em 2026, anota essa data porque nesses 2 dias o FDA, que é o órgão que regula todos os medicamentos lá nos Estados Unidos, toda aquela galera de jalecozinho branco, eles vão sentar em uma mesa lá em Maryland, Estados Unidos, para justamente decidir o futuro de 7 peptídeos, BPC-057, TB500, MOTS-c, que é o meu favorito, KPV e outros 3 peptídeos que talvez você ainda não conheça e que eu vou falar sobre todos eles aqui nesse vídeo. E no exato momento em que essa reunião regulatória acontecer, você vai começar a ser bombardeado por 2 notícias, 2 informações, né? Uma vindo dessa galera imediatista, alarmista, que gosta de instalar o caos e o pânico na sua cabeça. Eles vão começar a falar que o FDA vai proibir todos os peptídeos, que a gente nunca vai ter acesso. Então você precisa começar a estocar, porque vai começar a caçada feroz em cima de todo o mercado negro de peptídeos. A segunda notícia, também errada, vem daquela galera mais eufórica, né, mais otimista, falando que o FDA vai aprovar e agora a gente vai conseguir comprar peptídeos na farmácia, igual você vai lá e compra seu corticoide, a sua metformina. Só que essas 2 opiniões, essas 2 notícias que podem começar a rodar por aí, elas estão erradas e eu vou te mostrar o porquê disso aqui nesse vídeo para você ficar por dentro de tudo aquilo que vai acontecer, né, do que está acontecendo em relação aos peptídeos, para você, acima de tudo isso, não precisar de ter um adulto tomando a decisão por você, sim, um órgão regulador, um conselheiro do FDA. Eu já vou te explicar tudo isso. Então, o vídeo vai ser esse. Já deixa seu like, se inscreve no canal, porque é justamente aqui no canal do Bigode que você encontra tudo sobre peptídeos, sobre incretinas, todas as atualizações, né, os papers, os estudos que saem, essas atualizações sobre o que a gente pode esperar em relação aos peptídeos. Então é isso, se inscreve no canal, deixa seu like, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, seguinte galera, o que vai acontecer nessa audiência, na prática não vai mudar muita coisa, beleza? Mas, obviamente, vale a pena você entender como que tudo isso funciona internamente, para a gente ter uma ideia melhor, né, do que esperar de verdade a partir desse julgamento que vai acontecer agora, mês que vem, em relação a esses 7 peptídeos. Mas antes da gente falar sobre esse julgamento em específico, eu quero desconstruir toda aquela crença, né, aquela bagunça que fazem na sua mente em relação aos peptídeos, esse tanto de informação de merda que você é bombardeado aqui no YouTube, lá no Instagram, por essa galera que realmente eles não entendem muita coisa, tá? Toda aquela ideia errônea, aquela ideia falsa de que um peptídeo, ele só funciona quando você tem um órgão regulador que mete um carimbo e fala, tá aprovado, agora eu deixo você utilizar. Como se a sua biologia ela tivesse paradinha, né, ali de braços cruzados, lixando a unha, esperando uma simples assinatura de um burocrata lá em Maryland, Estados Unidos, para essa molécula de fato ela começar a responder, para essa molécula começar a te entregar o resultado que ela se propõe. E obviamente não funciona assim. Vamos pegar, por exemplo, a retatrutida. Você está careca de saber que se trata de um triplo agonista, uma molécula eficiente em mobilizar toda a sua gordura estocada pela via do glucagon, eu já falei sobre ela 1000 vezes aqui no canal, controla a sua vontade maluca de furar a dieta pelo agonismo do GLP-1. Então é uma incretina que faz isso, mesmo que ela ainda não tenha sido aprovada, tranquilo? Outro carinha que vai ser julgado, BPC-057, por exemplo, é um peptídeo que basicamente faz o reparo de toda a sua mucosa intestinal, que sela, né, que fecha toda aquela barreira intestinal que possivelmente está aberta, deixando passar tudo aquilo que não deveria para o interior do seu intestino, o que faz aumentar substancialmente aquela nossa inflamação crônica, aquela nossa segunda falha. E quando você tem um comitê regulatório votando sim ou não, isso não muda em nada como esse peptídeo ele atua, né, o mecanismo em si. A sua célula ela não vai consultar uma lista do FDA antes dessa célula decidir se ela vai ou não responder ao estímulo que o peptídeo traz. Lembra que os peptídeos eles são sinais, mensagens? Então, o seu corpo, entenda isso, ele sempre vai responder ao mecanismo. Então, basta você entender o mecanismo, avaliar se faz sentido ou não, e eu não estou mandando você utilizar nada, mas simplesmente para você separar essas 2 coisas que são distintas. Uma coisa é a aprovação, outra coisa é o mecanismo, né, o que a gente tem de respaldo, o que a gente tem de estudo, que demonstra se tal peptídeo, se tal molécula faz ou não sentido, faz ou não efeito. Simples. Obviamente, a gente sabe que esse carimbo ele muda quem pode vender e como esse produto ele pode ser vendido. Mas aí a gente está falando simplesmente dessa parte mais burocrática, né, de quem vai ter a autorização, como esses peptídeos eles poderão ser encontrados em farmácias e principalmente quem vai poder ganhar dinheiro com tudo isso, tá? A sua biologia ela funciona completamente fora desse escopo. Partindo direto para o que realmente está em jogo, para o que vai acontecer lá nesses 2 dias em julho, mês que vem agora, fica ligado. Esse comitê do FDA ele tem uma sigla
PCAC, PCAC, não sei como é que pronuncia isso lá fora, mas a sigla é PCAC. O que esse comitê ele significa na prática? A gente está falando de um grupo de especialistas que dão conselhos para o FDA decidir o que pode ou não ser manipulado dentro daquelas leis que regem todas as farmácias de manipulação. Só isso. Esse comitê ele não tem o poder de aprovar ou reprovar um composto, um medicamento. Ele não tem o poder de liberar ou não. Ele simplesmente dá um conselho para o FDA dizendo aprova ou não. Essa é a minha opinião. E existe uma lista que eles classificam como 503A. Presta atenção nesse número ele é importante porque é justamente dessa lista que tudo se origina. Se uma substância qualquer entra nessa lista, e aqui eu estou falando de qualquer substância, tá? Peptídeo, medicação, qualquer composto. Quando esse composto ele entra nessa lista que eu acabei de falar, 503A, qualquer farmácia de manipulação pode produzir tal molécula, legalmente falando. Obviamente, né, com uma receita em mãos, você pode manipular, você pode comprar essa medicação. Agora, se essa molécula não entra nessa lista, ela fica naquela zona cinzenta, naquele limbo, e aí a gente só consegue acessar tais compostos pelo mercado cinza, né, pelo mercado negro, comprando clandestinamente. Então a gente tem 7 peptídeos que estão postos em cima da mesa, né, estão no banco do réu esperando para ser julgado nesses 2 dias, mês que vem. No primeiro dia, 4 peptídeos que provavelmente você já conhece, ou pelo menos você já ouviu falar aqui no canal. BPC-57, KPV, TB500 e o meu favorito, obviamente, MODC. No segundo dia de julgamento vão entrar mais 3 peptídeos, né, que não são tão famosos, mas não são menos importantes quando você entende o mecanismo novamente. A gente vai ter o julgamento do DICIP, que também é chamado de M-deutida. A gente vai ter o julgamento do CEMAX e, por último, o Epitalon. Esses 7 peptídeos, esses 7 compostos, são os carinhas que vão ser julgados agora em julho. E é exatamente isso que vai ser decidido, né? Se cada um desses 7 peptídeos, eles vão conseguir adentrar nesse, vamos dizer, caminho legal de prescrição em farmácia de manipulação lá nos Estados Unidos, beleza? Mas presta atenção no detalhe, esse simples voto, né, desse comitê específico, ele é um voto consultivo, não é um voto vinculante. Como assim, Breno? Trazendo para o português um pouco mais simples, esse comitê, ele não decide porra nenhuma sozinho, tranquilo? O que ele faz é uma simples recomendação lá para o FDA pega essa recomendação, leva para dentro de um processo longo, tá? Vários dias, burocrático pra caramba, cheio de papelada, cheio de burocracia, ou seja, lá nesse dia 24 de julho, ninguém vai sair de lá com um peptídeo aprovado, nem muito menos com um peptídeo banido da face da Terra. Então, caso você veja alguma notícia nesse sentido, você já está sabendo que o Bigode trouxe a informação correta, que se trata de fake news, tranquilo? E aí você está se perguntando, eu tenho certeza que você já está aqui nos comentários já me xingando. Breno, eu moro no Brasil, por que diabos eu tenho que ficar preocupado, ligado, porque eu tenho que saber o que vai acontecer num comitê lá em Maryland, lá nos Estados Unidos? Simples, raciocínio. Por que o maior órgão regulador de medicamento do planeta, ele não fica trancadinho só lá nos Estados Unidos? Não. Tudo o que acontece lá fora, você sabe disso, ecoa no mundo inteiro. Tudo isso vai refletir em toda a imprensa, vai refletir na cabeça, na mentalidade, né, no conhecimento das pessoas e principalmente na forma como a Anvisa, que é o nosso merda de órgão regulador, eles vão começar a olhar para esses compostos. Então, basicamente, quando você tem o FDA sentado para discutir, né, formalmente, se vai ou não aprovar 7 peptídeos, a mensagem é muito clara. O que a gente tira de conclusão disso? Toda essa conversa em cima desse nosso submundo de peptídeos, vamos dizer assim, vai começar a sair desse nosso submundo e vai começar a ir para onde as grandes decisões elas são de fato tomadas. E sendo bem sincero com todos vocês aqui do canal, eu tô defecando e locomovendo para o que vai rolar lá nesse julgamento, lá nesse comitê. Eu basicamente estudo todas essas moléculas há anos, eu acompanho pessoas reais, alunos reais, utilizando vários desses peptídeos há meses, anos. Não é uma simples comissão técnica que vai me dizer o que funciona de fato com a nossa biologia, com a biologia humana. Basta você entender minimamente o mecanismo e você há de concordar comigo, né? Eu já gravei vários vídeos a título informativo antes que essa notícia ela começasse a explodir, para que você não fique perdido no meio disso tudo, para você não ser distraído pelaquela falsa sensação de que algo só funciona, algo só existe quando há uma aprovação. Mas vocês já conhecem o Bigode, ele vai falar de todos os peptídeos. Vamos começar com o BPC-57? Sim, eu vou te explicar um pouquinho de cada um desses peptídeos que estão sendo julgados, que vão ser julgados. A gente está falando de um peptídeo excelente para combater, para tratar qualquer tipo de problema gastrointestinal de maneira geral.
O BPCL57 ele está sendo avaliado justamente para combater colite ulcerativa, que é uma doença inflamatória que detona, que destrói o intestino, né, de quem é acometido por esse quadro. A ideia central de aprovação ou não do BPCL57 faz todo sentido, porque é um peptídeo que faz o reparo de toda a sua mucosa intestinal, como eu disse lá no início, ele fecha aquela barreira que está causando todo e qualquer tipo de vazamento de agentes inflamatórios. Então, o BPCL57 ele chega no local da lesão e o que ele faz é basicamente tapar todos aqueles buracos. Depois de ter tapado todos esses buracos, né, a inflamação crônica ela é combatida por consequência dessa tapagem de buraco, vamos dizer assim, né, aquela inflamação crônica que fica rodando de maneira silenciosa dentro do seu corpo 24 horas por dia, 7 dias por semana. O segundo peptídeo que tá para ser julgado, TB500, né, e depois KPV, eles entram pensando justamente em mecanismo de cicatrização e, consequentemente, combate a inflamação crônica. O TB500, basicamente, ele ajuda o seu corpo a reconstruir o seu próprio tecido, tá? E aí a gente está falando de todos os tecidos moles, músculo, tendão, ligamento, tudo que tiver machucado, tudo que tiver minimamente destruído de alguma maneira, vai ser reparado pelo TB500, que por sua vez tem um puta sinergismo com o BPCL57. Terceiro peptídeo, KPV, que já tem vídeo dele aqui no canal, é um peptídeo que funciona, que atua como se fosse um James Bond, tá? Um agente anti-inflamatório que combate diretamente toda a inflamação crônica. Então, ambos peptídeos, TB500 e KPV, eles estão sentados no banco do réu, sendo avaliados justamente pensando se eles são bons agentes para a reparação tecidual e também no combate de todas essas doenças inflamatórias. Depois, o quarto peptídeo, vem o MOTS-c, que eu já cansei de fazer vídeo dele aqui no canal, está sendo relacionado principalmente, óbvio, com a obesidade e também com a osteoporose. E para você que não sabe por que dessas duas coisas, elas estão sendo julgadas juntas, eu já falei sobre isso no meu último vídeo, né, aquele vídeo onde eu falo sobre mulher, menopausa, MOTS-c, osteoporose, aquele vídeo sobre peptídeos atuarem de maneira distintas em homens e mulheres. Se você não assistiu, assista para você entender. Eu falo sobre os peptídeos lá dentro desse vídeo. Mas voltando, a obesidade, basicamente, ela não é só gordura acumulada, tranquilo? Você já sabe disso. Quanto mais células de gordura se acumula dentro do seu corpo, quanto mais gordura visceral você tem desenvolvida ali na região do seu abdômen, maior é o seu nível de inflamação crônica, tranquilo? Consequentemente, você aumenta a sua resistência periférica à insulina por conta dessas citocinas inflamatórias que estão sendo liberadas pela gordura visceral. E essa mesma bagunça metabólica que faz você estocar a gordura é a mesma merda que corrói justamente a célula que constrói o seu osso. Simples assim. Não pense você que o seu osso é simplesmente algo sólido, tipo, sei lá, uma pedra que sustenta o seu corpo. Não. O seu osso, ele também é um tecido vivo que, de maneira prática, está sendo construído, está sendo reparado o dia inteiro. Quando o seu metabolismo está um lixo, quando você vive toda essa inflamação crônica por conta de acúmulo de gordura visceral, quando a sua glicada ela te enquadra em pré-diabetes, quando você se torna uma pessoa resistente à insulina, toda essa reparação do seu tecido ósseo, dos seus ossos, simplesmente para de acontecer. Sim, os seus funcionários, eles pediram demissão e todo o seu tecido ósseo começa, ano após ano, a ficar cada vez mais fracos. E às vezes você só descobre todo esse quadro de osteoporose quando você é acometido por alguma lesão e precisa, vez ou outra, fazer uma ressonância, né, ou qualquer exame de imagem. E é exatamente aí que o MOTS-c ele atua de um jeito brilhante, porque quando o MOTS-c melhora a sua sensibilidade à insulina, abaixa a inflamação, ele religa todas as suas mitocôndrias, ele também devolve para aquela célula que constrói osso todo o sinal e a energia que essa célula ela precisa para recontratar todos aqueles seus funcionários. Então sim, os seus funcionários que constroem e reparam o tecido ósseo, eles voltam para a empresa. É como se você tivesse prometido para eles um aumento de salário e melhores condições de serviço, justamente porque você está ofertando o cafezinho chamado MOTS-c. Então o MOTS-c ele está sendo julgado para tratar e combater a obesidade, também osteoporose, e agora você já sabe o porquê disso. É o mesmo princípio, é o mesmo mecanismo central. Pausa rápida do Bigode para deixar aquele recado básico para vocês. Você que está querendo não só entender, mas de fato entrar em protocolos que fazem sentido, a primeira coisa que você precisa ter em mãos, né, é o seu cenário interno. Como assim, Breno? Exames. É justamente isso que a gente faz lá na minha consultoria online, planos de 12 e 24 semanas. O médico da equipe ele vai te enviar o pedido de exame, você vai colher o seu sangue, logo em seguida a gente monta toda a parte de protocolo, toda a parte de compostos, cofatores, tudo isso atrelado à sua individualidade, dieta individualizada, treino no aplicativo, tudo bonitinho, tudo na palma da sua mão. Você automaticamente vai cair num grupo onde tem o nutricionista da equipe, personal da equipe, a equipe de suporte, para você não ficar desassistido ao longo desse processo que a gente vai caminhar juntos, tá? O Bigode vai estar pegando na sua mão e te ensinando como fazer. E obviamente eu também estou nesse grupo para a gente trocar ideia, para a gente não deixar nada de errado
acontecer durante o seu processo, tá? O link tá no primeiro comentário fixado, tá na descrição desse vídeo, também tá na bio do canal, brenoazevedo.com.br, entra no site, adquira o plano e a gente segue em contato com você direto no WhatsApp. Voltando pro vídeo, a gente tem 4 peptídeos que vão ser julgados nesse primeiro dia de julgamento, lá nessa comissão técnica. Eu tô apontando para lá como se fosse aqui, né? Já no segundo dia, entram mais 3 peptídeos que vão estar sentadinhos ali no banco do réu. 3 peptídeos menos populares, menos hypados, mas não menos importantes. Quais são, Breno? Primeiro, a gente vai ter o DCIP, também conhecido como M-deutida, sendo avaliado, olha o tamanho disso tudo, para combater a abstinência de opioide, para tratar insônia crônica e também para tratar narcolepsia. Tudo isso ligado à qualidade do seu sono e também, obviamente, ao seu sistema nervoso central. Depois a gente tem o CEMAX, que eu já fiz vídeo dele aqui no canal, que está sendo avaliado para tratar isquemia cerebral, quadros de enxaqueca e neuralgia, tá? Aquela dor que vem acometida pela compressão de nervo, tá? Tudo isso coisa relacionada ao seu cérebro, aos seus neurônios. E por último, o terceiro peptídeo que vai ser julgado lá nesse segundo dia, Epitalon, que também está ligado à qualidade de sono e uma maior longevidade, vamos dizer assim. 7 moléculas, pensa no tamanho disso tudo. Várias delas batendo em tratar doença inflamatória do seu intestino, proteção cerebral, que são esses últimos que eu acabei de falar. A gente está falando de algo altamente relevante. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, tranquilo? Agora partindo para uma outra camada em relação a essa notícia, tá? Algo que você possivelmente não entende, muitos de vocês não entendem, algo que você não vai encontrar uma explicação devida em nenhum outro canal aqui no YouTube. Várias pessoas questionam em relação a estudos sobre esses peptídeos, né, em não termos evidências mais robustas. E claro, eu sei que não existem aqueles estudos gigantescos de fase 3, 10, 20 mil pessoas, grupo placebo, $1 bilhão investido nesses estudos. E aí, só por conta disso, você acha que os peptídeos eles não funcionam. Quem que você acha que paga por todos esses estudos gigantes? Óbvio que é a indústria farmacêutica. E por que que essas indústrias investem bilhões de dólares em estudos, como por exemplo da retatrutida? Você acha que a indústria farmacêutica, ela realmente quer tratar todos os problemas da humanidade, né? A indústria ama os seres humanos. A indústria quer que você viva 100 anos com qualidade de vida? Óbvio que não, porra! Todo e qualquer investimento em cima de qualquer molécula, qualquer peptídeo, é simplesmente para essas empresas obterem a patente dessa molécula e essa indústria se tornar a dona exclusiva desse composto específico. Durante décadas, ela que vai vender, ela vai ser a única vendedora desse produto, ela vai ser a única colocando bilhões de dólares no bolso. Então pensa comigo, qual que é o incentivo de uma farmacêutica dessas grandes gastar $1 bilhão estudando uma molécula que ela não consegue patentear? Uma molécula que qualquer farmácia de manipulação do mundo inteiro consegue facilmente produzir. Óbvio que o incentivo para isso ele vai ser zero, ou melhor, nenhum incentivo. Ninguém vai botar $1 milhão para aprovar aquilo que não vai colocar dinheiro no bolso de ninguém depois de ser aprovado. E o motivo é esse. Todos esses peptídeos, né, ou melhor, na grande maioria, eles não podem ser patenteados justamente porque o seu próprio corpo já os produz. Como assim, Breno? Não estou entendendo porra nenhuma. Legalmente falando, você não consegue patentear nada que o organismo humano já fabrica desde o dia que você nasceu. Por isso que não tem interesse, por isso que você não vai ver nenhum estudo gigante investigando a eficácia de todos esses peptídeos. Não adianta, porque mesmo que eles conseguissem provar tudo isso que eu venho falando em todos os vídeos, eles não têm como patentear e colocar cash no bolso. Só para exemplificar, né, esses peptídeos, essas empresas não conseguem patentear. É diferente do que está acontecendo lá na finalização dos estudos da Reta, tá? Porque a Reta, sim, a indústria, ela consegue patentear. Então, vale a pena enterrar $1 bilhão nesses estudos? Então, grava isso no seu memory card, grava isso na sua mente, amadureça. A ausência de estudo não diz nada sobre o mecanismo da molécula. Todos esses estudos, eles trazem um certo respaldo para as pessoas mais leigas, que não entendem o mecanismo, que não entendem fisiologia básica, farmacologia básica, mas para quem entende o mecanismo, e é por isso que eu tenho esse canal, a história muda. É esse o único motivo que eu faço todos esses vídeos desde janeiro, tá? Tinha um vácuo de informação de qualidade técnica em cima de peptídeos, por isso que eu abri esse canal. Para que você entenda como de fato essas moléculas elas funcionam e você mesmo tire as suas próprias conclusões. Não confundam essas duas coisas, tá? A ausência de estudo com a eficácia de um peptídeo em si. Então é isso. Gravem essa data, 23 e 24 de julho. Você vai ver um sinal de fumaça, você vai ver a galera entrando em pânico e você agora já sabe que o que de fato vai acontecer nesses dias. Você vai estar bonitinho, tomando seu cafezinho ali, sentado de camarote, porque o Bigode ele já trouxe toda a informação. Você já sabe que uma coisa é biologia, funcionamento, mecanismo, é outra coisa só parte burocrática. Mas, aonde há fumaça, há fogo. Se vai acontecer esse julgamento, a gente já começa a pensar que
tem algo por trás desses peptídeos, tem algo acontecendo. Então é isso. Se você ainda não curtiu esse vídeo, já era para ter feito isso, já cai no chão, paga 10 flexões porque você tá errado. Curtiu o vídeo, é lá no início. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber disso. Eu sou Breno Azevedo. E fui.